sou a Josi Nogueira, esse é o canal Frutos do Espírito e depois de um longo tempo eu estou voltando aqui com vídeos para o canal. E hoje eu queria falar sobre a gratidão. Eu queria deixar aqui para começar esse vídeo falando uma passagem que está ali no livro 2 Tessalonicenses, no capítulo 5. E verso 18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, na segunda carta a Tessalonicenses, que Paulo escreveu, ele vai falar sobre isso, né? Na conclusão ali, quando ele estava já concluindo a carta, é tipo um resumo, né? Em tudo dai graças. Se a gente não entender que essa é a vontade de Deus e que é para isso que nós estamos aqui, para glorificar, para agradecer, né? Para devolver em gratidão tudo aquilo que Ele tem feito por nós, a gente não entendeu o Evangelho, a gente não entendeu o cristianismo, né? Nós estamos aqui pelo simples propósito de glorificar a Deus. Esse foi o motivo da nossa criação. Nós glorificamos a Deus com a nossa boca quando nós agradecemos, mas nós glorificamos a Deus com as nossas atitudes, com a nossa vida, né? Porque também não adianta a gente pregar uma coisa e viver outra, né? E não demonstrar com as nossas atitudes o que Deus é para nós, quem Ele é na nossa vida. Então, esse princípio básico a gente precisa aprender. Em tudo dai graças. Quando? Quando as coisas estão bem, quando aquilo que eu queria foi resolvido, quando aquilo que eu precisava eu alcancei, quando Deus fez um grande milagre, quando Deus me deu um grande livramento. Não, em tudo dai graças também no dia ali que parece que está tudo meio dando errado, no dia que eu estou com uma enfermidade, no dia que eu estou passando por algum problema na família, diante das situações mais difíceis, ali é quando a nossa gratidão ela tem mais valor para Deus. É quando nós realmente mostramos quem nós somos. E a palavra do Senhor diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque é muito fácil a gente adorar a Deus, engrandecer a Deus na igreja, num lugar que é preparado para isso, mas é na nossa vida, é no dia a dia que a gente mostra de fato, né, quem nós somos, quem Deus é para nós. E é nesse momento, nesse lugar da vida comum, que nós mais evangelizamos, porque falar com palavras, né, falar mesmo verbalmente ali, às vezes não é interessante. Às vezes as pessoas não querem nos ouvir, às vezes a pessoa tem até uma certa aversão a tudo aquilo que remete à igreja, à religião, né, ao crente. Então, às vezes a gente não consegue falar com palavras, mas a gente fala através das nossas ações. A gente prega, a gente evangeliza muito mais através das nossas ações. É uma pessoa que está no trabalho do teu lado e que vê, às vezes, você lidar, passar por momentos difíceis sem perder a fé, né? Ver você lidar, às vezes, com situações do dia a dia que nos deixam para baixo, mas sem perder a sua essência de cristão, glorificando a Deus, ajudando o próximo, perdoando. E é nesse dia a dia que a gente alcança pessoas, como diz a Bíblia, é uma nuvem de testemunhas que nos cercam, né? Nós estamos sendo vigiados, muitas vezes e principalmente para sermos criticados, apontarem lá. E ele é crente, e ela é cristã, né? Seja por qual motivo for, sempre vai ter pessoas nos observando. E essa é a nossa oportunidade também de ganhar pessoas para Cristo, né? Não para uma igreja específica, não para a religião, mas para Cristo, para aquilo que a palavra diz. E uma das maiores formas, eu acredito, de alcançar e de tocar pessoas, de incomodar, é a gratidão. É você ser grata no meio das maiores dificuldades. É você botar aquele sorriso de
mesmo assim eu glorifico a Deus. Tá difícil, mas eu glorifico. Tô passando por isso, mas eu glorifico. Naquele momento em que você poderia estar só chorando as suas mágoas, o seu louvor é para dizer que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é poderoso. E entender que Ele nunca perdeu o controle de nada. E para isso, o Evangelho ele precisa ser uma verdade na nossa vida. Para isso, a gente precisa estar íntimo com a palavra de Deus. Para entender, né, o porquê de certas coisas. Por que Deus permite certas coisas? Né, o para quê. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É o que a palavra diz. Romanos 8:28. Então, se eu estou passando por uma dificuldade e o Senhor está permitindo, porque sim, Ele permite coisas ruins, né? Nosso Deus, Ele não faz o mal, Ele não é o autor do mal, mas Ele permite, porque não cai uma folha da árvore sem que esse Deus permita. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele sabe quantos centímetros você tem. Ele conhece todas as suas digitais. E nada, nada, nada nesse mundo muda, pode ser alterado sem a permissão do nosso Deus. Nem o inimigo pode nos tocar ou se levantar contra nós sem a permissão do nosso Deus. Então, por que Deus permite? Eu tenho até um vídeo aqui já falando por que Deus permite o sofrimento, né? E a gente vê que quando nós somos filhos de verdade do Senhor, quando nós nos colocamos em posição de obediência e nós passamos por problemas, por dificuldades, às vezes até tragédias, a gente vê que é o momento que a gente mais cresce, porque o deserto é a escola do cristão. É o momento em que a gente mais cresce, é o momento em que a gente mais busca, é o momento em que a gente mais ora, é o momento em que a gente mais jejua, louva, em que o nosso espírito é fortalecido. Nós somos fortalecidos na força do poder do nosso Deus, né? Quando estou fraco, aí estou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, nesses momentos em que nós estamos mais vulneráveis, é quando mais nós aprendemos, nós tiramos uma lição e depois aquilo vai servir para edificar outras pessoas, porque nós precisamos entender que a bênção do Senhor, ela não é para parar em nós. Nós não temos que ser um poço, nós temos que ser um rio, aleluia. Nós temos que transbordar. Não é para tudo que o Senhor nos dá ficar aprisionado em nós. É para que aquilo transborde. Tiago já vai dizer, pedis e não recebestes, e não recebestes porque pedis mal. E vocês pedem mal por quê? Porque não sabem orar? Não, é porque é para gastar só com você, só com seus deleites. E a palavra do Senhor diz que nós somos um corpo. Então, tudo aquilo que o Senhor dá para um é para, de alguma forma, transbordar, fluir e atingir os outros. A bênção que vem sobre a minha vida, ela tem que enriquecer outras pessoas. E eu preciso entender isso, que até as coisas ruins que acontecem comigo, de alguma forma, ela vai contribuir para o crescimento de alguém. E enquanto eu não entender isso, eu não vou crescer para a glória do Senhor e eu não vou conseguir ser grata nas dificuldades. Então, ser grata nas dificuldades é entender o porquê nós passamos certas dificuldades. Quando nós entendemos que o Senhor nos ama, né, e que o amor dele é verdadeiro, inquestionável. Quando nós não queremos nos colocar na posição de vítima toda vez que acontece toda vez que acontece algum problema, a gente já quer deixar a presença, já quer brigar com Deus, já quer chutar o balde, né? Então, quando nós entendemos que o amor de Deus é verdadeiro e que há um propósito até nas dificuldades, a gente consegue ser grata em todo o tempo, como diz aqui a palavra, em tudo dai graças. E eu já fiz um estudo, talvez até traga mais alguma coisa, né, sobre a gratidão, que existem ali infinitos motivos para nós sermos gratos, né? Talvez, quem sabe, eu faça uma outra parte. E um dos motivos, né, é que a gratidão, não que a gente tenha que ser grato por um interesse, mas a gratidão, ela precede a bênção. Quando eu sou grato, né, por aquilo que eu tenho ou por aquilo que eu ainda nem tenho, né, ou pelo pouco que às vezes eu tenho, e eu já vejo que aquilo com Deus é muito, o Senhor, ele nos abençoa, ele multiplica. E um exemplo é que toda vez que Jesus ia fazer um milagre, ele dava graças. Ele dava graças antes da multiplicação, ele dava graça antes da ressurreição, né, de Lázaro. Ele agradecia, ele glorificava por aquilo que ainda não tinha acontecido.
né? Mas já era a fé dele, né? A nossa fé, ela tem que estar em ação. Quando nós agradecemos, já pensando não só naquilo que a gente vai receber, mas também naquilo que a gente já recebeu. Quem é Deus na nossa vida? Então, ser grato é sobre isso. É muito difícil a gente ser grato quando a gente não consegue entender esses princípios, quando a gente não consegue entender por que certas coisas ruins acontecem com pessoas boas, por que às vezes eu não tenho aquilo ainda que eu queria, outra pessoa tem e eu que às vezes estou pedindo não tenho, né? Entender que Deus nos ama e que o que eu tenho ou deixo de ter não muda quem Deus é, não muda o amor dele por mim. O amor de Deus por mim, ele não é medido por aquilo que ele faz para mim de milagres, de bênção. Eu tenho que medir esse amor por aquilo que ele fez lá na cruz, né? O pai que enviou o seu único filho e o filho que se entregou em obediência ao pai e em amor a nós. Então, se aquele amor, se aquele gesto que me comprou uma salvação, que me abriu uma porta onde não existia, nós que já éramos, né, condenados ali, se aquele resgate não foi demonstração de amor suficiente para que eu passe o resto da minha vida agradecendo, não vai ser um milagre aqui e ali que vai fazer isso. Porque a gente tem a memória muito curta. E logo a gente vai se esquecer daquilo que ele fez, quando chegar uma outra necessidade e aquela necessidade não for suprida, a gente vai esquecer daquilo que ele fez. Se quem ele é, se o que ele já fez lá atrás não for o meu motivo, a minha razão para de fato adorar esse Deus, eu vou estar sempre precisando de provas. Ai, se o Senhor me ama, se o Senhor me escuta, como uma criança que nunca cresceu, né? É o Peter Pan sempre na Neverland, terra do nunca. Então, que nós possamos amadurecer enquanto cristãos sobre isso. Entender que a gratidão, ela diz sobre quem eu sou em Cristo e sobre quem Ele é em mim. Né? Sobre o que eu aprendi desse Deus, sobre o que eu retive do evangelho que foi ensinado para mim, sobre o que eu conheci sobre essa palavra. Porque se eu não consigo, se eu vou ferir esse princípio e dar graça é um mandamento, e se eu desobedeço, estou em desobediência, então é pecado. Então não ser grato é pecado. E é um pecado muito sério, porque eu creio que ele toca, que ele fere o coração do Senhor. A ingratidão acho que é um dos piores pecados e atrai para nós uma nuvem de negatividade. Quando nós não conseguimos ser gratos naturalmente por aquilo que nós temos, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde, a gente só consegue olhar para aquilo que é ruim. Então tudo que é ruim fica muito maior, né? Toma uma proporção muito maior. Então um dia de chuva é motivo de você ficar preso no quarto para sempre, vou morrer, né? Aconteceu um problema, alguém falou alguma coisa para você, pronto, o seu dia acaba, e não é por algumas horas, é o dia mesmo. Então, quando nós não vivemos de gratidão em gratidão, com o coração sempre voltado para aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que Ele é, né, por quem Ele é na nossa vida, nós ficamos muito vulneráveis a tudo de mal que acontece. E as coisas ruins, elas tomam uma proporção muito maior. E nós passamos essa negatividade para quem está perto de nós. Ficar perto de alguém que é muito negativo, que é ingrato, que nunca reconhece nada que ninguém faz, é ruim, não é? Você gosta? Eu não. É muito ruim. E outra coisa, às vezes a gente é ingrato com pessoas, por aquilo que a pessoa fez, por um detalhe. Às vezes a pessoa pegou um copo d'água para você e você acha que você não precisa agradecer, foi só uma pessoa. Ela te falou uma palavra amiga, ela te apoiou, te emprestou alguma coisa, te deu alguma ajuda. A gente não se lembra daquilo que a pessoa fez. Nós não estamos sendo ingratos só com aquela pessoa, nós estamos sendo ingratos com Deus, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. A gente não vai ver Deus descendo aqui, indo lá e fazendo aquilo que você quer e dando aquilo que você quer. Seu carro está quebrado na estrada, Deus vai aparecer ali para você. Oh, vim aqui trocar o seu pneu. Eis que te dou um pneu novo. Não. O Senhor vai o quê? Colocar pessoas que vão te abençoar. Então, toda vez que alguma pessoa te abençoar de alguma forma, da forma mais simples que seja, sabe aquele dia de calor que alguém te oferece água? Sabe aquele dia que você está tão triste, alguém olha para você e te dá um sorriso?
e o sorriso te alegra, seja grata àquela pessoa. Ela foi instrumento de Deus, não importa se ela acredita em Deus, se ela não acredita, Deus usa quem Ele quer. Até Satanás trabalha para Deus quando Deus quer. Amém? E seja grato a Deus que colocou aquela pessoa, que naquele momento foi um anjo para você, foi um mensageiro de Deus, foi alguém que foi o veículo da bênção para chegar até você. Então começa a olhar a vida dessa forma, agradecendo por tudo, em todo tempo, entendendo que há um propósito em tudo, que o amor de Deus ele não muda e que muito mais do que qualquer coisa que eu vá receber neste mundo, ou mesmo muito mais do que as dificuldades que eu vou enfrentar nesse mundo, muito maior é a glória da segunda casa que já está preparada para nós. É aquele lugar, aquele dia em que nós o veremos face a face, em que o Senhor vai nos dar vestes novas, uma coroa, que o Senhor vai nos chamar de filho, de filha, que vai nos dar um novo nome, sabe? Onde não haverá mais tristeza, mais choro, mais nada. É por esse dia que nós ansiamos. Então, fica na paz, guarda essa palavra para você. Em tudo dai graças. Você vai ver que a sua vida vai melhorar. Existem estudos já, foram feitos estudos sérios mesmo de psicologia, se eu não me engano, psiquiatria, sobre a gratidão, colocando pessoas que só agradeciam num canto, pessoas que só reclamavam. E as pessoas que só agradeciam, elas melhoraram muito mais, inclusive de problemas assim como depressão, né? Como esses problemas da mente que têm afetado muito a gente. A negatividade, ela gera doença, ela é uma doença, né? Então comece por ser grato, ver a mão de Deus em todas as coisas. E até nas coisas ruins, esperar, eu quero ver o que vai sair de bom daquilo ali, alguma coisa, algum aprendizado. Por pior que seja a minha dor, em algum momento essa dor vai passar e eu vou tirar algum aprendizado. E eu vou servir para semear na vida de outras pessoas. Amém? Se você gostou, curte, por favor, compartilha, envia para o máximo de pessoas que você puder e que o Senhor te abençoe, que essa palavra entre realmente como uma flecha do Espírito Santo no teu coração e que tudo aí na sua vida que parece muito pesado comece a ficar mais leve. Amém? Paz do Senhor, até o próximo.